Fala, galerinha, prazer imenso estar aqui. Primeiro dia do desafio e hoje nós vamos falar talvez do assunto mais importante relacionado a distúrbios respiratórios: fisiologia respiratória. Não vou iniciar ainda, vou esperar o pessoal chegar, tá? Vou esperar a galera ir se entrosando aí com o assunto. É um assunto que na minha cabeça abriu minha mente assim para a ventilação mecânica, abriu minha mente para as patologias respiratórias. Vocês vão ver que nós vamos tratar de uma forma celular, de uma forma bioquímica, de uma maneira muito fácil, assim, de uma maneira para tentar mesmo facilitar aquilo que nós tínhamos mais dificuldades, seja na faculdade, seja no colégio, que era aquele monte de fórmula, que era, né, aquele monte de informações que nós não entendíamos absolutamente nada, né? E muitas vezes nós acreditamos não utilizar, mas eu vou mostrar para vocês que nós utilizamos sim, tá? Nós utilizamos bioquímica, nós utilizamos fórmulas, nós utilizamos transporte de oxigênio, bombas de prótons, mas de uma forma muito mais relax. Valéria já chegou. Valéria, muito obrigado pela presença. Considero você já participante do desafio, viu? Desafio de 28 dias que nós vamos fazer. Já vou adiantar, né, de primeira mão. Nós vamos abrir um grupo, né? Nós vamos abrir um grupo para essas discussões, para esse desafio, né? E toda a minha elucidação sobre as aulas que serão dadas, todo material será disponibilizado para vocês. Então, tudo aquilo que eu penso, aqueles rascunhos que eu faço no papel, que hoje, né, nós fazemos no computador, no iPod, enfim, todos eles serão disponibilizados para vocês. Cleitinho, um beijo, saudade. Renata, muito obrigado pela presença. Kênia, quanto tempo, Kênia? Obrigado pela presença. Meu amor da minha vida, Stephanie, sempre presente, sempre do meu lado. Vou esperar então 3 minutinhos, 4 minutinhos, 8h10 nós começamos. Kenny, um beijo para toda a família, fica com Deus, fica em paz. Espero que você participe aí da aula, que fique até o final, porque como eu falei inicialmente, toda elucidação, todo rascunho, todas as ideias que foram discutidas antes serão disponibilizados para vocês, tá bom? E também vai ter prêmio no final, vai ter prêmiozinho no final, né, de quem conseguir cumprir essa meta desses 28 dias, tá? E aí, Cleitinho, como você tá, cara? Fala pra gente, como que você tá aí, tá tudo bem? Renata, obrigado pela presença. Única coisa que eu vou pedir, quem puder fazer essa gentileza, apertar aí, né, no botãozinho de curtir, chamar os amigos, né, chamar a galera aí que gosta de um pouquinho de... não é só distúrbios respiratórios, né, que gosta um pouquinho de ciência, de como que funciona hoje a medicina. E quando eu falo medicina, né, hoje nós falamos de medicina de uma forma que é fisioterapia, enfermagem, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, são todos. Paulão, que isso, cara, que honra você aqui, Paulão, saudade imensa de você. E o Paulão, cara, agora eu fiquei inibido. Vou falar de oxigenação, vou falar de transporte de gases, vou falar de movimentação
de hemoglobina, de 2, 3 fosfodíesferais ferais, e com você, né, presente, cara. Então, assim, pô, que honra, cara. Que honra. E, ó, se quiser me corrigir, brother, quiser me corrigir, tá à disposição. Paulão fez faculdade comigo, professor de química, talvez um dos caras que eu conheci que mais sabe de química e física que eu já conheci. Fez faculdade, hoje é um excelente médico, psiquiatra maravilhoso. Inclusive, Paulão, precisando de uma consulta sua aí, cara. Né? Precisando de uma consulta aí pra gente cuidar da cabeça, todo mundo tá precisando. Então, galerinha, como prometido, sempre no horário, vou começar. Vamos lá, fisiologia respiratória. Dá medo, né, cara? Dá medo, assim. Quando nós falamos de fisiologia respiratória, nós pensamos em todo o organismo e nós pensamos que sem essa fisiologia nós não existiríamos. Obviamente que nós respeitamos todas as religiões, todas as crenças e aquelas também que não acreditam em crença, que acreditam no Big Bang, enfim. Mas o que podemos concluir é que o organismo humano, ele é muito perfeito. Ele é muito perfeito, seja na troca de gases, de oxigênio por gás carbônico, seja nos mecanismos de transporte desses gases, da avidez, por exemplo, da hemoglobina com oxigênio, que muitas vezes reduz, muitas vezes aumenta. Não fiquem assustados, tá? Vou explicar sobre tudo isso. Mas vamos começar do início, sempre do início, tá bom? Na fisiologia respiratória, obviamente, nós temos dois organismos. O respiratório, que é feito de uma forma celular, ou seja, eu dou meu dedo se alguém conseguir prender a respiração e se matar. Por que as pessoas não conseguem isso? Porque o organismo tem a contrarregulação celular para realizar esse efeito celular e essa respiração, tá? Agora, quando nós precisamos de ventilação mecânica, que é quando o nosso organismo não consegue ou fazer a troca de gases eficiente por oxigênio e gás carbônico, ou quando ele acaba retendo demais o gás carbônico e intoxicando o sangue, digamos assim, né, que é um gás tóxico, pelo menos para o nosso organismo, ou até mesmo quando nossa musculatura, nossa força muscular não consegue realizar o trabalho ideal para que nós façamos a respiração e a troca de oxigênio. Então, nós precisamos da ventilação mecânica, ventilação artificial. Diferente da respiração, ela é extracelular. Então, ela precisa de um efeito. Qual que é esse efeito? Seja nosso disparo, tá? Nosso disparo para que ela ocorra, seja nossa força muscular através de ajustes ventilatórios, que nós não vamos discutir nesse tema, ou seja até mesmo puramente pela máquina, puramente pelo ventilador, tá? Então, respiratório celular, ventilação mecânica extracelular. E aí nós vamos evoluindo, né? Quais são os mecanismos de oxigenação ou de desoxigenação, né? Ou seja, quando nós conseguimos obter oxigênio ou quando nós não conseguimos obter oxigênio. Eu aprendi com o meu grande mestre, tive grandes mestres, né? Não vou falar sobrenome, mas primeiro nome, para quem conhece, Dr. Sérgio, Dr. Márcio, Dr. Agostinho, Dr. Clauber e meu grande mentor, Dr. Caio. Quase falo não, mas eu vou falar porque o Caio é meu parceiro, o Caio
é um cara que eu aprendi muito. Dr. Caio Pires é um cara que, se eu tô aqui hoje, eu agradeço também muito ele. Então, né, da forma que eu aprendi, nós separamos em 3 fases. Na fase pré-alveolar, ou seja, antes do alvéolo. Na fase interstício alveolar, ou seja, quando está no alvéolo. E na fase pós-alveolar, quando nós passamos do alvéolo. Então, sistematizando é a única forma que nós conseguimos aprender sem decorar. Vamos sistematizar, então. Fisiologia respiratória. Respiração celular. Ventilação mecânica artificial. Esse é celular. Mecanismos de oxigenação. Pré-alveolar, interstício alveolar, pós-alveolar. Beleza? Vamos falar um por um. Pré-alveolar, nós estamos falando antes de chegar no alvéolo. E existem 2 subdivisões importantíssimas, que são baixa de FiO2, tá? Ou hipoventilação alveolar. O que é baixa de FiO2? O que seria essa baixa de FiO2? Simples. O oxigênio não está chegando numa quantidade suficiente ao tecido. Isso, fácil, simples. Mas por que isso ocorre? Quando isso ocorre? Na minha prova de título de 2019, caiu exatamente essa questão. Em baixa de FiO2, um paciente encontra-se em determinado cenário. Um dos cenários, só para adiantar, são grandes altitudes. Ou seja, você vai para La Paz, você vai para altitudes acima do nível do mar, você vai ter uma baixa de FI, porque você está acima do nível do mar. É a primeira resposta, tá? Que, obviamente, não era a resposta da prova de título. Qual que era a resposta da prova de título? Síndrome de soterramento. Por que a síndrome de soterramento? Nós não conseguimos fazer esse mecanismo, né, de transporte de oxigênio e nós não conseguimos ultrapassar o alvéolo. Então, as principais patologias da baixa FiO2 seriam exatamente essas: grandes altitudes, síndrome de soterramento. E, falando de pré-alveolar ainda, nós temos a hipoventilação pulmonar. Galera, hipoventilação pulmonar talvez seja o assunto mais importante que nós vamos falar nessa live. Primeiro, qual que é o principal marcador da hipoventilação pulmonar? PaCO2. Quando ocorre a hipoventilação pulmonar, geralmente o PaCO2 está elevado. Depois, durante esses 28 dias de desafio, nós vamos discutir mais sobre o PaCO2 e descobrir que ele também é um protetor, mas nesse caso ele traz malefícios. Por quê? Simples e fácil, né? Se você aumenta o PaCO2, você aumenta a sua acidose respiratória. A acidose faz a dissociação da hemoglobina ir para a direita. Faz nós hiperventilarmos de uma forma protetora e a partir daí, nessa forma protetora, nós podemos fadigar, tá? Então, hipoventilação pulmonar está relacionada principalmente a quê? Fadiga pulmonar. Quando nós possuímos, existe uma fórmula muito simples.
Tá? A fórmula do gradiente alvéolo-alveolar é um pouquinho maior, mas eu aprendi o seguinte: podemos utilizar a seguinte fórmula: 130 menos PaO2, entre parênteses, mais PaCO2, entre parênteses. Se der menor do que 20, hipoventilatório. Se der maior do que 20, outros mecanismos respiratórios. Beleza? Então, pré-alveolar, podemos fazer hipoventilação, seja fadiga, seja porque nosso pulmão ele não está preparado naquele momento para uma extubação ou para ou ele possui uma polineuropatia, tá? Seja por algum organismo que o PaCO2 esteja sendo produzido altamente. Principal organismo. Nós ajustamos o ventilador mecânico de uma forma errônea, onde nós estamos pedindo para o paciente ventilar para a gente e não para o ventilador ventilar para o paciente. Beleza? Cumprimos essa parte. Agora nós vamos para a parte mais difícil, que é a parte interstício alveolar. Essa parte nós temos que entender muito bem, porque a partir daí nós vamos fazer nossos ajustes ventilatórios dependendo do mecanismo patológico no momento. Primeira coisa que nós temos que pensar: o transporte. Tem que haver o transporte, hemoglobina, oxigênio, desacoplamento, tem que haver o transporte. Primeiro item, nós pensamos em difusão. Difusão é dificuldade de transporte, tá? Então, ela está relacionado à dureza do pulmão para que seja realizado este transporte, ou seja, a distância entre o saco alveolar e o oxigênio, tá bom? Geralmente relacionados a doenças crônicas. Quais são essas doenças? Fibrose pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e congestão pulmonar. Então, quando nós observamos um paciente com patologias crônicas, com difícil transporte de oxigênio e difícil oxigenação, nós pensamos primeiro no transporte. Depois nós vamos para 2 itens que particularmente são os que eu mais gosto. Quais são esses itens? Esses itens são: minha cunhada, beijo, te amo, obrigado pela presença. Esses itens são shunt e espaço morto. Lembrando, shunt, o que significa shunt? Shunt, a gente está pensando em perfusão, oxigenação, tudo isso. Ok, concordo até certo ponto. Entretanto, o shunt, nós estamos falando de alvéolo perfundido, mas não ventilado. Aí você vai me perguntar assim: mas se ele foi perfundido, como que ele não foi ventilado? Simples. Atelectasias, que é a causa, mais comum. Nós pegamos aquele paciente com insuficiência cardíaca congestiva, nós pegamos aquele paciente que ele não consegue respirar normalmente, seja por falta de musculatura, por fadiga, aquele paciente que nós fazemos VNI, cateter de alto fluxo, justamente para que, além de ser perfundida, seja ventilada. Existe outro fator, que é a síndrome do desconforto respiratório no adulto. Esse fator é um pouco complicado. Por que complicado? Porque ele pode estar envolvido em todos esses.
ele pode estar envolvido tanto no transporte, ele pode estar envolvido tanto no próprio alvéolo e ele pode estar envolvido pós-alveolar. Depende da fase da SARA, mas também iremos discutir mais futuramente. Mas lembrando que a SARA ela pode até ser perfundida, mas você não consegue ventilar ela, porque existem alvéolos inflamatórios que eles fazem a recirculação e não levam o transporte de oxigênio. Terceira fase que eu também gosto muito, espaço morto. Espaço morto é mais legal, porque a gente consegue resolver com maior facilidade. O espaço morto é justamente o contrário do shunt. Espaço morto são as áreas que nós não conseguimos perfundir. É só lembrar de morto. Morto não tem sangue, não perfunde. Desculpa, Caio, você também que faz essa ilusão. Mas morto também não tem sangue, não perfunde, mas ventila. O que é ventilado, mas não entra sangue? O que tem bloqueio. O que a gente não consegue ultrapassar esse bloqueio. Principais patologias: embolia pulmonar, hipotensão, porque nós não conseguimos levar sangue para os órgãos-alvos. Nossa pressão está tão baixa que a gente só foca coração e cérebro. A gente não consegue levar o sangue para o restante dos organismos. Já vou te responder, Moniquinha, só concluindo. Vasodilatação relativa, que é quando nós possuímos um choque distributivo, um choque séptico, ou seja, nosso vaso está muito dilatado e o nosso sangue está passando de uma forma mais lenta. E vasodilatação verdadeira são naqueles casos que nós realmente temos alguma patologia vasodilatadora, como eu falei, próprio choque distributivo, anafilático, entre outros. Espaço morto, tem como reverter? Tem. Embolia pulmonar, o que nós fazemos? Se for um tromboembolismo pulmonar maciço com choque obstrutivo, o que nós fazemos? Nós trombolizamos, tiramos aquele trombo da artéria pulmonar, acabou o espaço morto. Hipotensão, o que nós fazemos? Corrigimos a hipotensão. Vasodilatação relativa, o que nós fazemos? Se tiver algum vasodilatador incluído, se tiver algum efeito, por exemplo, anafilático, nós entramos com antihistamínico, adrenalina, com vasoconstrictores. E vasodilatação real, nós podemos entrar com o tratamento da patologia de base, que a maioria das vezes é o choque distributivo ou anafilático, que é o séptico, ou por alergia a medicações, enfim. Então, já falamos de 3 itens do interstício, eu falei que era o mais legal. Último item, esse item eu também gosto muito. Shunt direito e esquerdo. Lembra que eu falei com vocês que shunt era shunt perfundido? Se a gente está falando de shunt, a gente está falando de sangue, de perfusão, enfim. Shunt direito e esquerdo, o que acontece? O organismo ele acaba tirando a oxigenação do diafragma, tá? Da fase apical e levando para a fase basal. E acontece um fenômeno que eu já vi ocorrer, inclusive, que é muito específico. É aquele fenômeno que nós colocamos o paciente em 45 graus e o paciente vai e faz hipotensão, dispneia, dessaturação grave, o paciente fica roxo,
cianótico, tudo. Por quê? Primeiro, quando colocamos em decúbito zero, o paciente melhora. Estranho, né? Ou seja, as nossas áreas apicais são as mais perfundidas e menos ventiladas. As nossas áreas basais são as mais ventiladas e menos perfundidas. Nós só trocamos, invertemos. Por isso, shunt direito e esquerdo ou shunt vascular. Quais principais patologias que ocorrem nesse shunt? Síndrome hepatopulmonar e traumatismo raquimedular não fixado. Alex, por quê? Porque na síndrome hepatopulmonar, o principal oxigenação vem a porta. Veio a porta, puxa, o organismo sente a necessidade de oxigênio, vai para a base e o organismo fica oxigenado. Nós fazemos o bando de PAV, levantamos a cabeceira, o que acontece? Desatura o paciente. Então, questão de prova, questão que eu já vi cair também em residência médica, principalmente, em questões de residência de enfermagem, de fisioterapia. Quais as duas patologias principais que não utilizamos o bando de PAV? Traumatismo raquimedular e síndrome hepatopulmonar. Entenderam? Então, shunt vascular. Não é comum, mas quando ocorrer, nós só encontramos aquilo que nós procuramos. Quando ocorrer, vocês já sabem o que está ocorrendo. Por fim, nesse transporte de oxigênio, temos a nossa fase pós-alveolar. A fase pós-alveolar, ela é bem comum, porém ela é um pouco difícil de ser compreendida, porque muitas vezes nós acabamos confundindo com a parte interstício alveolar, tá? O que é a fase pós-alveolar? Quando estamos envolvidos a não conseguir ultrapassar o alvéolo e transportar a hemácia, hemoglobina e oxigênio. Então, na fase pós-alveolar, nós já ultrapassamos todas essas barreiras, mas quando nós chegamos nessa fase pós-alveolar, nós não conseguimos ultrapassar essa última barreira, tá? Então, sempre lembrando, quando nós possuímos uma dificuldade de saturação, o que significa isso? Hipoxemia, mas com saturação baixa, ou seja, PO2 baixo, saturação baixa. Geralmente estamos tratando de interstício pulmonar e de fase pré-alveolar. Quando nós possuímos o que a gente chama de hipoxemia tissular com saturação normal, nós estamos geralmente falando desse último transporte. Existem duas intoxicações que muitas pessoas, na verdade poucas pessoas conseguem reconhecer, e vocês são privilegiados, mas muitas pessoas encaram simplesmente como insuficiência respiratória, que é aquele vasodilatadorzinho venoso que a gente sempre coloca quando a pressão está muito alta no edema agudo de pulmão. Quando nós não conseguimos reduzir a pressão com o medicamento oral, que vasodilatador é esse? Nitroprusiato de sódio. Nitroprusiato de sódio, só para lembrar, a partir de 3 dias, 3 miligramas por quilo
nós podemos ter intoxicação por cianeto. Intoxicação por cianeto é igual hipoxemia tissular com saturação normal. Outra intoxicação, confesso para vocês que eu nunca vi, mas está na literatura, intoxicação por naftalina. Para galera que tem medo de barata. Para quem não gosta de barata, enche naftalina a casa inteira. Intoxicação por naftalina ocorre hipoxemia tissular com saturação normal. Por que isso ocorre? Talvez seja o assunto mais interessante da aula. Talvez seja o assunto mais importante para vocês entenderem. A hemoglobina, lembrando, hemácia, hemoglobina, oxigênio. A hemoglobina é acoplada no oxigênio, certo? Quanto mais acoplada, mais avidez ela tem. Quanto menos acoplada, não menos acoplada, mas quanto maior a facilidade de desacoplamento, menor avidez ela tem. Quem é responsável por essa avidez da hemoglobina e do oxigênio? Tem um senhor que é responsável. 2,3-difosfolicerase. A 2,3-difosfolicerase, ela é responsável por aumentar a avidez da hemoglobina com oxigênio e até mesmo por reduzir essa avidez. Depende do nível dela no organismo. Retornando no assunto mais importante da aula. Quem não prestou atenção até agora, quem não ouviu nada até agora, pelo amor de Deus, ouça só isso. Dissociação da curva de hemoglobina. Se nós desassociamos para a esquerda, lembrando, a maioria das pessoas são destros, de direita, poucas pessoas da esquerda. Então, à esquerda nós temos menos, direita temos mais, ou seja, podemos morrer mais, ter maior gravidade com a esquerda do que com a direita. Analogia idiota, analogia que não significa nada, mas pelo menos significa uma forma de raciocínio para vocês. Quando desassociamos para a esquerda, o que nós fazemos? Aumentamos a avidez do 2,3-difosfolicerase. Um dos causadores, alcalose metabólica. Outro causador, hipotermia. O que isso tudo se traduz? Menor oferta de oxigênio. Esquerda, tá? Direita. Vamos lá. Direita. Contrário. Possui menor avidez. Se possui menor avidez, nós desacoplamos melhor a hemoglobina do oxigênio, a oferta é maior. Mas alguns dos causadores também podem ser acidose metabólica, que é o principal, e hipertermia. Então, se vocês aprenderem, conseguirem gravar exatamente só isso, você olhar para o seu paciente, você falar, caramba, porque muitas vezes nós pensamos o quê? O paciente está com febre, hipertermia. Mas, na verdade, ele está dissociando para a direita, ele está aumentando a oferta dele e nós conseguimos, é um problema, óbvio, mas nós conseguimos reverter de uma forma um pouquinho mais fácil. Quando nós vemos a alcalose, quando nós vemos a menor oferta de oxigênio e o aumento da avidez, pelo menos falando só de pulmão, tá, gente? Falando só de pulmão. Porque aumentando a avidez, então falando de pulmão é mais difícil consertar na esquerda do que na direita. Por que eu ressaltei que falamos só de pulmão?
porque a acidose, ela também inibe os receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2. Então, quando nós estamos falando de paciente chocado, a nora não funciona e nós temos que corrigir a acidose. Mas falando de pulmão, seria isso. Por fim, mas não menos importante, depois eu vou abrir para perguntas, quem quiser perguntar, estou à disposição. E depois vai vir o link para quem quiser participar do grupo do desafio. O que eu quero que vocês fiquem na cabeça? O que é oferta tecidual de oxigênio? Considerado também, chamado também de DO2. Índice cardíaco vezes concentração arterial de oxigênio vezes 10. Pô, Alex, aí você me quebra, né? Eu não tenho Swan-Ganz, eu não tenho Vigilé, eu não tenho pico. Calma, galera, vamos lá. Fórmula do índice cardíaco: débito cardíaco dividido pela superfície corpórea vezes fórmula do conteúdo arterial de oxigênio. 1,36, ou seja, 1,2, mais a literatura fala 1,36, mas para fazer a conta melhor na cabeça, 1,36 vezes hemoglobina vezes saturação, fecha parênteses, mais 0,0031 vezes PaO2. Pô, Alex, falou um monte de número no início, você falou que não ia falar número nenhum, você falou que ia facilitar pra gente. Por que eu falei isso tudo, galera? Porque quando a gente chega, muitas vezes, assim, na UTI, no hospital, pronto-socorro, o pessoal fala assim, pô, PO2 está a 50, PO2 está a 60. Vocês perceberam que a molécula que multiplica pelo CO2, pelo PaO2 é 0,0031? Então, se o PaO2 tiver 1000, não vai significar nada, galera. Não vai significar nada. O que a gente se preocupa? E hoje eu vejo mais ainda, depois do Covid, eu vejo mais ainda do que eu via antes. A gente se preocupa com perfusão. Por quê? É muito fácil, né? Ainda mais hoje, o oxímetro, sei lá, minha esposa tem uma loja online, ela vende o oxímetro por R$40, R$50, sei lá. Ou mais, né, mano? Não sei quanto você vende. Mas R$40, R$50. É só pegar o oxímetro, botar no dedinho. Ah, tá saturando 80%. Vou meter oxigênio nele. Não, galerinha. Tem que lembrar do organismo. Hipoperfusão. Paciente dialítico, o paciente está chocado, o paciente não sei o quê. Gente, vai saturar baixo. Hemoglobina. Pô, você tem hemoglobina, você está lá preocupado com saturação, você está preocupado com PaO2, você está preocupado com ajuste. A hemoglobina do cara é 4. Que perfusão tem esse cara? Que oxigênio ele está transportando? Que desacoplamento ele está fazendo? Então, essa fórmula não é para decorar. Você pega no celular e vê em qualquer local. Só lembrar que o menos importante, PaO2. E quando você for olhar a saturação, olhar o paciente como um todo. Porque ele pode estar hiperfundido, ele pode estar com extremidades frias e ele pode estar cianótico. Então, olhar para o paciente, parte clínica, tem esforço respiratório, o paciente está fadigando, está gaspeando, o paciente... Olha para o paciente, gente, ausculta o paciente, está sibilando, está abolido, tem pneumotórax, olha para o paciente. Hemoglobina é a mesma coisa. Existem pacientes que têm anemia crônica, entendeu? Então, existem pacientes, por exemplo... Eu já tive anemia quando eu fiquei internado no UTI. Eu tive anemia e não estava acostumado.
Quando chegou a 7,2, 7,5, eu não conseguia levantar da cama. Que eu ficava tonto, que eu não conseguia caminhar, nada disso. Eu tenho um paciente hoje internado, no hospital que eu coordeno, que ele tolera hemoglobina de 6, 6,5. E fica super tranquilo. Porque a hemoglobina dele sempre foi assim. Eu acredito em Deus. Então, para mim, isso é Deus. Mas para quem não acredita, é somente o corpo humano se adaptando à natureza. Galera, muito obrigado. Desculpa se eu fui muito longo, mas é apenas a parte 1. É o primeiro dia de desafio. Fiquei muito feliz mesmo, principalmente do conteúdo aplicado, das pessoas. Muitas pessoas estiveram desde o início. Conto com vocês durante todos os desafios. Nós vamos ter um grupo para a gente discutir, para responder perguntas, para mandar artigo. Esse desafio espero que seja só o primeiro de muitos. Meu mapa mental. Obrigado, amor, minha linda Stephanie, que eu amo. Vou enviar para vocês um mapa mental da onde que eu consegui sistematizar todo esse conteúdo. Vou enviar para vocês. E para terminar, eu gostaria de fazer uma homenagem, e é por isso que eu iniciei o desafio hoje. Gostaria de fazer uma homenagem para meu pai, que é meu exemplo, é meu ídolo. Se eu estou aqui hoje, é graças a ele. E amo ele demais, mesmo depois da partida dele. Hoje seria o aniversário dele, mas eu tenho certeza absoluta que ele ficou muito feliz dessa aula que eu dei, desse conteúdo. E a primeira vez que a gente entrou na faculdade para ele fazer minha matrícula, e ele tinha falado isso: filho, você vai salvar muitas vidas. Então, obrigado, pai, te amo. E eu não posso deixar também, não posso ser egoísta. Minha mãe linda, maravilhosa, que eu amo demais, depois da partida do meu pai, foi mãe e pai. E graças também à senhora, que eu tô aqui, eu sei quanto a senhora sofreu, mas ganhamos, viu? Conseguimos. Agora é só vitória, é só Deus. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã, às 8 horas, estamos juntos. Grande abraço. E agora?